Você sabe que quem assiste o Doutor Me Consulta, a gente sempre aborda vários temas, mas em especial quiropraxia, essa técnica manual muito milagrosa, por sinal, porque ajuda muitas pessoas, dependendo da faixa etária, da idade e também dependendo de cada caso, né? É sempre importante falar que cada paciente tem a sua peculiaridade. Hoje vamos falar sobre quiropraxia para o idoso. Será que funciona? E também para o idoso que tem prótese no quadril, joelho, a gente vai tirar dúvidas a partir de agora. Por isso, conversamos com o fisioterapeuta Júnior Pinho. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo sempre. Obrigado, Ellen, mais uma vez pelo convite. Eu te pergunto primeiro, essa técnica, ela funciona, traz benefícios para o idoso? Sem dúvida. A quiropraxia não só para o idoso, mas hoje falando especificamente do idoso, mas para todas as outras pessoas que possuem muitas vezes disfunções articulares, musculares, enfim, essa parte de organização estrutural, a quiropraxia ela vai muito bem. Olha, eu tenho uma perguntinha já dos telespectadores. Você sabe que quando você vem, já tem gente querendo tirar dúvidas, especificamente voltada à quiropraxia para o idoso. A primeira pergunta é do Alisson, lá do bairro 31 de Março. Qualquer idoso pode realizar sessões de quiropraxia, doutor? Teoricamente, sim. Claro que a gente precisa fazer uma avaliação prévia. Existem alguns casos, por exemplo, pacientes que possuem osteoporose avançada. A gente tem que ter um cuidado em relação a esses pacientes, mas em contrapartida, em outras áreas também, em relacionada ao idoso, a gente pode trabalhar. Lembrando que a quiropraxia não é só aqueles ajustes, como nós já falamos outras vezes. Existem técnicas manuais, onde a gente consegue mobilizar essas articulações de uma maneira articulatória, que a gente chama, e nós vamos atingir também o mesmo objetivo que uma técnica, às vezes, de alta velocidade. Legal. E quais os benefícios para o idoso, né, quando se pratica essa técnica? Tem sessões de quiropraxia? Eu sempre digo o seguinte, o idoso é muito bom trabalhar com ele. Por quê? Primeiramente, tudo que você faz nele tem um resultado significativo. Até porque as pessoas idosas elas já não conseguem ter aquela atividade rotineira muitas vezes. Então, se você faz uma massagem no idoso, ele tem uma melhora significativa. Se você trabalha essas articulações dele, sem dúvida ele vai ter uma melhora significativa. Lembrando que, quando a gente fala de idoso, o que a gente quer para ele? Que ele tenha uma melhor qualidade de vida, que ele consiga realizar algumas atividades de vida diária de uma maneira satisfatória. Muitas vezes segurar um neto, muitas vezes se locomover dentro do próprio ambiente de uma maneira sem precisar da ajuda das pessoas, às vezes levantar e sentar, enfim. É isso que a gente quer devolver para ele. E a quiropraxia, junto com a fisioterapia em si, a gente consegue ajudar muitas pessoas. E quando se fala do idoso com próteses, é possível também a técnica? Sem dúvida. O que é a prótese, né, Ellen? Às vezes a gente não entende essa palavra prótese. A prótese nada mais é do que você substituir um segmento, ou seja, por exemplo, na articulação do joelho, que é muito comum na articulação do quadril, você substituir uma determinada área, principalmente essa parte articular. Como que isso ocorre muitas vezes? Às vezes as pessoas têm uma artrose. O que é uma artrose? Existe uma cartilagem entre um osso e o outro que às vezes se desgastou demais. E essa pessoa ela sente muita dor, essa pessoa não consegue subir uma escada, essa pessoa não consegue ficar em pé, essa pessoa não consegue se locomover direito. Então, às vezes, o médico, lembrando que isso é um procedimento médico, ele faz um diagnóstico para que a pessoa utilize essa prótese. E a fisioterapia vai entrar como? Reabilitando depois dessa cirurgia, devolvendo esse movimento dessa articulação, tanto do joelho como do quadril. E isso faz com que o paciente, que recebeu essa prótese, que recebeu essa estrutura metálica, ele consiga realizar os movimentos do dia a dia. Tem outra perguntinha aqui, é do Danilo do Cinturão Verde, você de casa já vê aqui na lateral. A perguntinha é a seguinte, ele faz a seguinte dúvida, o questionamento aqui. Meu avô caiu, teve um trauma no quadril, a dor nunca passou 100%. A quiropraxia pode ajudar? Pode. Claro que a gente precisa avaliar aquilo que você bem sabe, cada caso é um caso. Mas o quadril, que é justamente essa região da cintura pélvica, ela tem uma relação direta com o movimento. E às vezes, se você não reabilitar esse movimento de uma maneira correta, essa estrutura de uma maneira correta, alguns movimentos podem ficar limitados. E muitas vezes essas dores que ele está sentindo pode ser relacionada justamente a isso, a um problema mecânico.
Então a gente precisa avaliar, a gente precisa movimentar algumas articulações nessa região, às vezes descomprimir algumas raízes nervosas para que esse paciente consiga melhorar esse quadro álgico, ou seja, essas dores aí. Mas a quiropraxia consegue se ajudar muito. Muito bem. Agora, a outra perguntinha interessante até da Sabrina do São Vicente. A prótese pode ser uma contraindicação para a quiropraxia dependendo do local onde ele fica, doutor? Sim. Lembrando que a gente nunca deve manipular em cima de uma área que existe uma prótese, né? Ou seja, se você tem uma prótese na lombar, você não vai chegar lá e vai manipular em cima dessa região. Se você tem uma prótese no quadril, também você não vai utilizar uma técnica brusca, né? A gente pode utilizar movimentos em cima dessa área, tá? Mas de uma maneira ali coordenada, podemos dizer assim, para que a gente consiga movimentar as estruturas próximas, ou seja, músculo nessa região está envolvido, né? Nervos nessa região também está envolvido. E lembrando que a gente quer devolver aquele movimento que essas pessoas que têm a prótese, às vezes elas perdem após uma cirurgia. Então é isso que a quiropraxia, é isso que a fisioterapia vai procurar. Devolver movimento para aquilo que depois de uma cirurgia ficou um pouco limitado. Tá certo. Agora a gente tem demonstração da quiropraxia voltada para o idoso. Tem uma paciente muito especial aqui. Qual é o nome dela? Dona Irani está com a gente. Irani está aqui com a gente. A gente vai fazer demonstrações agora para você. Demonstrando para você de casa agora alguns exercícios que principalmente as pessoas que têm prótese, às vezes no joelho, que querem fortalecer e precisam fortalecer principalmente essa região anterior do joelho, é um exercício bem simples, né? Onde essa pessoa pode sentar e levantar na cadeira. Vamos lá? Ok. Mais uma vez. Ok. Mais uma vez. Ok. Lembrando que a dona Irani, ela possui 2 próteses nos 2 joelhos. Mas qual é o objetivo principal? A gente fortalecer essa musculatura para que ela consiga ter melhor mobilidade, ou seja, equilíbrio. Agora demonstrando para você de casa também algumas técnicas que a gente utiliza principalmente para aqueles pacientes que têm prótese de quadril. Qual o objetivo que a gente quer? Devolver essa mobilidade para essa região, tá? Então é uma técnica que a gente utiliza, tá? Indolor, aonde a gente vai movimentar principalmente essa articulação do quadril. E isso a gente vai conseguindo devolver movimento para essa região. Agora a gente encerra de um jeito bem especial e diferente aqui sobre quiropraxia voltada para o idoso. Vou conversar agora, Júnior, se me permite, com a dona Irani aqui. Tem quantos aninhos mesmo, Irani? Você falou para mim? 72. 72 anos. Me fala, a quiropraxia tem lhe ajudado bastante? Tem me ajudado muito. No seu dia a dia? Para andar, para dormir. Eu soube que é a 15ª sessão que a senhora já faz, né? A senhora aconselha os idosos também fazerem quiropraxia? Eu aconselho, sim. Tá bom certo. demais. Obrigada. Então, olha, esse é o depoimento real de pessoas que realmente utilizam a quiropraxia para melhorar, para a qualidade de vida. E a gente agradece, doutor Júnior Pinho, pela participação mais uma vez. Até a próxima, viu? Obrigada, Irani, por ser aqui a nossa modelo por um dia e por fazer esse depoimento tão importante para a gente, para falar que a quiropraxia ajuda sim e muitos idosos. É qualidade de vida, é tratamento, viu?